O Pouso Alegre Futebol Clube SAF fez história. Pela primeira vez, o time vai disputar uma semifinal do Campeonato Mineiro e chega a essa semifinal com o título de campeão do interior, o único time do interior a estar na semifinal 2026. E essa classificação veio com uma vitória sobre o Uberlândia no Triângulo Mineiro, 2-0. Era um jogo chave para o Pousão chegar lá, precisava vencer, mas precisava de algo mais. Precisava da combinação de resultados. E ela aconteceu. Tudo que o Pousão precisava veio. O gol do Marcelinho logo no primeiro tempo, era só o Uberlândia que pressionava, mas o Pouso Alegre conseguiu segurar aquela pressão, principalmente aquela pressão inicial dos 15 minutos, né? E depois que o Pouso Alegre fez o gol, o Uberlândia continua ainda tendo mais posse de bola, mas no segundo tempo o Pouso Alegre foi lá e fez mais um gol com o Xandão, já aos 13 minutos do segundo tempo, e depois disso foi o Pouso Alegre que manteve o controle do jogo, só esperar mesmo passar o tempo e garantir a vitória. Só que antes, pós-vitória do Pousão, mas antes de comemorar efusivamente o título de campeão do interior e a vaga no Troféu Inconfidência, era preciso esperar os outros jogos terminarem, porque o jogo entre Norte e América e Norte, que foi no Independência, esse jogo teve mais de 1 hora de duração de segundo tempo. 63 minutos de segundo tempo. E os gols só saíram nos acréscimos. Norte fez 1-0. Acréscimos polêmicos. Exato. Já tinha dado 10 minutos de acréscimo, né? O Norte foi lá e fez 1-0 aos 46. O América teve um pênalti a seu favor. O jogador cobrou, o goleiro do Norte defendeu de maneira espetacular, sem adiantar, sem nada, só que aí a arbitragem viu que um jogador do Norte tinha invadido a área no momento antes do atacante do América bater na bola, e aí pediu para voltar a cobrança, e aí nessa segunda cobrança teve o gol. Teve mais acréscimo ainda na partida por conta de tudo isso, do análise para o VAR ver se teve ou não invasão de área, e nesses acréscimos com o Norte já triste por conta da situação do retorno do pênalti, abalado naquele momento, acabou levando o segundo gol e o gol da virada. E essa vitória do América tirou o terceiro lugar do Pousão. O Pousão ia passar como o terceiro colocado, líder do grupo B, mas Pousão passou como segundo melhor geral, fez 13 pontos, nenhum outro time dos segundos colocados conseguiram chegar aos 13 pontos, e por isso o Pousão passou como segundo geral e garantindo o título do interior. Quem que estava ameaçando o Pousão também era o Tombense, que é do mesmo grupo, empatou com o Atlético. Se tivesse vencido o Atlético, tirava o Pousão, porque ele seria o segundo do grupo e automaticamente o segundo melhor geral. Então é um momento histórico, nunca antes, mesmo antes quando o Pousão disputou o Campeonato Mineiro lá no finalzinho dos anos 80, com o início dos anos 90, o Pousão não tinha conquistado essa vaga na semifinal. A melhor colocação tinha sido um 5º lugar lá em 1990 e um 6º lugar em 2021, nessa nova era do Pousão. E agora sim, Troféu Inconfidência e semifinal. O adversário do Pouso Alegre vai ser o Cruzeiro, que conquistou aí na primeira fase do Campeonato Mineiro a melhor campanha. Por isso, o melhor enfrenta o 4º colocado, com 2 jogos à semifinal. O primeiro jogo vai ser no Manduzão, já marcado para sábado que vem, dia 21 de fevereiro, às 6h30 da noite. E o outro jogo de volta lá no Mineirão, no dia 28 de fevereiro, no mesmo horário, 6h30 da noite. A gente tem as imagens aí que mostram toda essa euforia, essa comemoração do Pouso Alegre lá em Uberlândia, né? Todo momento que teve de palavras ali do Gabriel, que é o auxiliar técnico do Danilo, ele que fez aquela preleção ali de todo mundo no momentos antes de entrar em campo, de dar aquele guinada de ânimo mesmo nos jogadores, né? De falar da importância dessa partida, de que era fazer história para o Pousão e para os jogadores, porque fica na história deles, eles ficam na história do clube e ao mesmo tempo valoriza o passe de cada um deles, né? O Xandão, zagueiro do Pousão, também falou nesse mesmo momento aí, né? Ressaltando a importância de jogadores que estão ali no plantel do Pouso Alegre, que já fizeram história. O próprio Danilo, que hoje é ex-jogador, mas uma carreira aí
reconhecidíssima de títulos pelo São Paulo, pelo Corinthians, por onde passou, e o Ricardo Bueno, que faz parte do plantel, estava relacionado para a partida, acabou não jogando, mas é uma liderança importante no Pousão, e tudo isso foi ressaltado. E depois foi muita comemoração no campo, logo depois que teve o apito final nas partidas do América e do Atlético, que garantiu que o Pouso Alegre seria o time aí, e foi o time a passar para a semifinal com a melhor campanha entre os mineiros do interior, conquistando esse título de campeão do interior. E a taça de campeão do interior vai ser entregue no próximo sábado, durante a partida aqui entre Cruzeiro e Pouso Alegre e Cruzeiro. O time folgou no domingo, chegou de Uberlândia aqui por volta das 9 horas da manhã, folgou nesta segunda-feira de carnaval e volta aos treinos nesta terça-feira. E aqui uma boa notícia: o primeiro treino desta terça-feira vai ser aberto ao público às 3 horas da tarde no Manduzão. A torcida pode ir, pode acompanhar esse momento de volta aos trabalhos. Vai ser só na terça, viu, esse treino. Depois é concentração total, preparação para o jogo. Nós conversamos nesta segunda-feira com Rafael Amaral, diretor executivo do Pousão, que está até meio rouco aí por conta das comemorações desse feito histórico do Pouso Alegre, exatamente falando desse feito e dessa programação que ele joga essa pressão de ter que ganhar a partida toda para o Cruzeiro, que é favorito, tem um maior elenco, está há alguns anos sem ganhar o Campeonato Mineiro, mas ao mesmo tempo o peso que essa conquista do título de campeão do interior e essa vaga na semifinal é importante para o Pousão. Então, uma preparação que para nós é mágica, né? A disputa da semifinal do Campeonato Mineiro, pela primeira vez na história do clube. Então sim, a gente vai trabalhar sem pressão aqui dentro, até entendendo o tamanho do Pouso Alegre e fazer, se Deus quiser, um grande jogo sábado aqui contra o Cruzeiro. São várias etapas, né, nessa preparação. A gente primeiro precisa recuperar os atletas, né, entender também, né, suspensões, todo o planejamento, né, do pessoal do futebol, e isso parte muito do Danilo, parte muito da sua comissão, uma comissão muito competente que tem nos ajudado bastante aqui no dia a dia, e faremos aqui um treino, né, um treino aberto para a nossa torcida. Eu acho que é importante também a gente estar junto com eles nesse momento, né, comemorar junto com eles. Voltando nessa questão que o Eduardo está abordando dessa semana de preparação, o feito histórico de campeão do interior, vaga na semifinal do Campeonato Mineiro, só que aí enfrenta um grande na frente, que é o Cruzeiro, favorito, claro, nesse confronto. Como que é trabalhar isso? É com pressão ou sem pressão para jogar contra o Cruzeiro? Não, totalmente despressurizado, né? Pouso Alegre, ele fez história já na competição, e a obrigação sim é do Cruzeiro de vir aqui, né, impor, né, o seu futebol, mas nós vamos estar preparados, vamos montar, né, junto com todo o departamento de futebol, né, a melhor estratégia, tanto na recuperação, como eu falei, mas também, né, a estratégia de jogo em si, para a gente treinar durante a semana e fazer uma grande apresentação aqui diante do nosso torcedor, casa cheia, empurrando o nosso time, né, durante os 90, 100 minutos aí de partida, para ter um resultado aqui totalmente compatível com o trabalho realizado durante todo o Campeonato Mineiro. O time tem mais de 110 anos de história, e ter esse título acho que era algo que não só o time queria, como os torcedores que em todos os jogos estão aqui presentes. O que isso representa, tendo em vista que nos últimos 3 anos o time tem passado por transformações, veio a SAF, né, vieram investimentos? Exatamente, né? Na verdade é o primeiro ano nosso de planejamento, né? Porque nós chegamos em dezembro de 2024 sem conseguir, né, realmente executar um planejamento, né, porque o calendário brasileiro, todo mundo sabe, é muito apertado, então, né, todo mundo se programa no mês de outubro, novembro, para ter realmente, né, todos os jogadores, todos os atletas, né, para o decorrer do ano. Isso a gente não conseguiu fazer no ano passado, mas esse ano com planejamento a gente conseguiu colher grandes frutos. Ô, Rafael, e agora já pensando nesse jogo de sábado contra o Cruzeiro, já marcado para 6h30 da noite, como é que vai ser essa logística de trabalhar, de vender ingresso, de lotar o Manduzão? Nós já estamos trabalhando em cima disso, viu, Max? Desde ontem, quando a gente chegou em Pouso Alegre,
Já estamos trabalhando, né, no planejamento para venda de ingresso, trabalhando no planejamento de precificação. A gente sabe que é um jogo histórico, então isso impacta diretamente no preço também, mas a gente deve lançar até hoje à tarde, né, além dos pontos de vendas, a venda online já para ser iniciada. Estou dando uma olhada aqui nas redes sociais do Pousão, ainda não teve o aviso da venda de ingresso, eles estão esperando só o ok da Federação Mineira, né? Tem que esperar o ok da Federação. Nesse primeiro momento vão ser colocados à venda 10.400 ingressos, essa vai ser a primeira carga, mas claro que a venda vai ser um sucesso, né? E aí mais ingressos serão colocados, 10.560. Que é essa primeira carga inicial de ingressos. Mas na Eleven já tá, viu? Já tá na Eleven? Já sim. Então o Iratan tá vendo aqui da Eleven Tickets, que a venda já tá. Repete o valor aí para mim, porque foi colocado... Inteira 250. 250 inteira para arquibancada coberta. 130 descoberta. 130 descoberta. Isso já tinha sido informado pra gente, a gente estava esperando só oficializar. E a visitante 130. E o Rafael acabou de dizer aí na entrevista que isso impactaria no valor do ingresso por ser um jogo histórico, um momento histórico para o Pouso Alegre, né? O time, o clube precisa também pensar do outro lado, que é fazer caixa, né? Sim. Uma partida importante, então 250 o valor do ingresso para arquibancada coberta, meia 125, na arquibancada descoberta 130, meia 65. Lembrando que dessa carga total, por exemplo, de ingressos colocados à venda, 40%, né, para carga dependente de cada setor, 40% do que vai da arquibancada coberta é destinado para meia entrada, 40% dos ingressos que vão para a arquibancada descoberta tem a sua destinação de 40% para meia entrada. É assim a regra, a lei que estabelece.